Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu vou ensinar você a desenhar o Monkey D. Luffy da série One Piece. E eu tô aqui agora para mostrar para vocês essa folha aqui muito importante que você vai estar utilizando para tirar o traço da imagem. É uma folha toda pintada de 4B ou 6B, onde você vai passar o papel higiênico, vai espalhar bem e ele vai parecer um papel carbono. A gente vai utilizar para tirar o traço. E como a gente vai fazer isso, pessoal? Você vai virar a folha assim, desse jeito que eu estou mostrando. Vai colocar a foto de referência que você pegou, tá? Que eu vou deixar no link aí embaixo para você baixar. E a gente vai colar com fita, porque senão você pode movimentar a folha e aí vai ficar ruim depois de você saber exatamente aonde você parou. Então vai com a fitinha, cola igualzinho eu estou mostrando para você no vídeo, beleza? Vou aqui, ó, vou colar essa parte e já vou colar a outra também. Aqui eu tô usando uma fita isolante, não, fita isolante não, fita normal, né? Mas o ideal é você usar uma fita crepe, tá? Eu tô usando ali, mas de uma forma aonde eu não apertei muito, tá? Porque senão na hora de você tirar, você acaba rasgando a folha. Bom, agora eu tô vindo com o boleador para tirar o traço da imagem. Eu vou tirar todos os detalhes, pessoal. O importante aqui é você não aplicar força, muita força, porque senão você vai deixar um traço muito forte e ele não vai sair com facilidade quando você for sombrear. Então é importante você ter ali uma certa força sim, mas não exagerar. O importante é que você consiga ver o traço da imagem, beleza? Então eu vou fazer aqui, pessoal, todo o contorno da referência e já volto. Então eu vou estar editando aqui para vocês, claro, senão vai demorar muito. Mas eu vou mostrar para você já o desenho já tirado com o traço, beleza? Tá aqui, desenho já todo tirado, todo o traço feito. E aí a gente vai começar o nosso sombreamento. Vou vir primeiro já utilizando a lapiseira 054B, onde eu vou estar fazendo a pupila do personagem, tá? Então eu faço ali com a mão bem leve, trabalho a borda também dos olhos. Tudo aonde eu vejo que o pessoal que o contraste, pessoal, é bem mais vivo, né? O contraste, ele que vai dar o volume para o desenho. Então eu já começo pelo contraste e deixando o brilho, preservando o brilho, na verdade. Então eu vou trabalhando todo na borda, nas áreas onde tem mais sombra e vou preservando algumas áreas em branco. Tudo com a lapiseira 054B. Esse vídeo tá na velocidade normal, então eu tive sim que cortar um pouco, né, ter poucas edições nesse vídeo para poder mostrar para vocês exatamente como você pode fazer esse personagem na sua casa, tá? Acompanhando aqui o passo a passo da aula, tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado no seu desenho, tá bom? Até agora eu estou utilizando a lapiseira 054B. Agora, pessoal, eu já vou vir usando a lapiseira 03B. É com ela que eu vou fazer uns detalhezinhos dentro do olho, porque essa parte branca do olho ela não é branca, né? Ela tem sim uma cor acinzentada. Quando você deixa nossa imagem no a referência preto e branco, você vê que ela não é totalmente branca. No cantinho do olho eu fiz uns detalhezinhos também, tá? Já deixei ele tudo em degradê. Galera, esse contorno que eu tô fazendo no olho é tudo em degradê, não é um contorno, não é uma linha dura. É passado ali mais tremidinho para poder fazer um degradê bem legal para quando eu for esfumar. Eu também estou fazendo um degradê dentro do olho, nessa parte branca do olho, para ficar acinzentado, um tomzinho de cinza mais claro. E ali, pessoal, na pele eu também já vou trabalhar nessa parte da pálpebra utilizando a lapiseira 03B. Tudo bem, pessoal, em degradê, não tem linhas fortes nem nada, é simplesmente controle de mão. Nessa parte da pele eu venho também passando com bastante leveza e completando toda essa área com a lapiseira 03B, ok? Se não tiver a lapiseira, pessoal, pode ser o lápis B normal, ok? E pessoal, não é uma regra, tá? Os lápis que eu estou utilizando aqui, eu estou falando para vocês, mas se você não tiver o B, pode usar um HB, um tom que se assemelhe ao tom que eu estou mostrando para vocês, tá? Vou agora também fazer o preenchimento na bolsa do olho, nessa parte de baixo. Já vou estar passando também um degradêzinho bem suave e tomar cuidado para não marcar, porque as marcas de expressão do personagem, no rosto, quando você vai desenhar, elas marcam demais se você forçar, então toma cuidado que a maioria erra nessa parte, tá? Bom, já estou fazendo outra marca de expressão,
também repara como eu vou com a mão bem suave, tá? Eu não tô aplicando força, faço um degradê de linha e vou fazendo um pequeno preenchimento avançando, tá? Sempre começo ali já com a visão de deixar um brilho no meio, para que essa bochecha ganhe volume, tá? Então vou trabalhando toda essa área com a lapiseira 03B, tá? Novamente falo para vocês aí a lapiseira que eu estou utilizando, ok? Então vou fazendo esse preenchimento com muito cuidado, tá? É demorado, tem sim alguns cortes, mas eu deixei o tempo mais real possível para que você entenda que não é rápido fazer desenhos realistas, tá? Então se você tem vontade de desenhar, né, então já esteja aí comigo nesse retrato para que você entenda o passo a passo e você veja o resultado aí na sua casa, tá bom? Bom, já estou fazendo aqui com o lápis B, agora estou utilizando para fazer todo esse preenchimento com o lápis, tá? Só troquei de lapiseira para o lápis. Repara como eu faço um preenchimento sem se preocupar muito com a tonalidade mais clara que tem no meio da bochecha. Por quê? Porque eu estou dando um corpo todo para essa área da bochecha, tá? Então, essa área eu vou preencher para que depois eu venha espalhando. Um dos erros que muitos fazem é passar pouco grafite e depois já vir espalhando. Isso é muito errado. O ideal é você trabalhar bem com lápis para depois você vir e esfumar, ok? Vou também trabalhar nessa área também com lápis B, fazendo a mesma coisa, preenchimento, tá? Deixando a marca de expressão um pouco mais aparente, nada muito exagerado, tá? Vou trabalhando ali tudo com o B. E pessoal, eu já vou agora começar o nariz, vou fazer ali sempre, eu olho aonde tem mais contraste para que eu possa começar a fazer o preenchimento. Eu nunca venho pelo tom mais claro, sempre pelo tom mais escuro. Eu vou trabalhando todo o contorno do nariz e vou jogando a tonalidade tudo pro meio com uma mão mais fraquinha, tá? Não aplico tanta força, mas eu vou fazendo um preenchimento bem completo do nariz, acentuando algumas áreas de contraste. Vai reparando como eu faço isso, tá? E galera, se você tá gostando já desse vídeo, se você vai acompanhar aí, se você gosta de desenho realista e gosta desse personagem também, meu, comenta aí embaixo do vídeo, eu vou ficar muito contente, muito feliz em saber que você está aqui comigo, que você está assistindo, que você está dando uma força aqui pro canal. É um canal novo, é um canal com poucos inscritos, é um canal que eu estou tentando fazer dar certo e eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu tô aqui para trazer para vocês conteúdo relevante, tá? Então tenho certeza que você vai aprender muito com os vídeos aqui do canal, tá? Esse aqui é o primeiro de vários vídeos que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Então peço muito o like de vocês, peço o comentário, tá? Pode comentar qualquer coisa embaixo, alguma coisa que você queira me falar, tá? Eu vou ficar muito feliz e contente aí por você estar ajudando, apoiando esse canal a crescer, tá bom? Pessoal, aqui eu também já estou trabalhando toda a área de contraste em volta, né, no osso do nariz, e repara como no meio eu deixo um brilho, eu deixo branco mesmo de propósito, tá? Porque depois eu vou trabalhar todo ali com o esfuminho, eu vou trabalhando em volta por enquanto, só acentuando o contraste. Agora vou vir com a lapiseira 054B para fazer a sobrancelha, pessoal. Vou fazer ali fio a fio, fazendo um preenchimento todo completo nessa sobrancelha, tá? Então faço sempre ali fiozinhos. Claro que não dá para ver os fios exatamente, então vai ter alguns momentos que eu vou simplesmente pintar mesmo, não vou fazer fios, tá? Porque como tá longe a referência, não dá pra gente ver e dar tanto detalhe aos fios na sobrancelha, tá? Mas é bem simples aí, vai vendo como eu vou fazendo para você replicar no seu desenho, tá? Agora vou vir com esse fuminho número 2, você pode estar usando o 2 ou o 3, pessoal. Esse fuminho você tem que passar de leve, tá? Não força muito a mão para você não manchar. Ele é fácil de manchar, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você for usar o esfuminho e não aplicar muita força. Eu tô aqui passando em movimentos circulares, movimentos retos,
movimentos variados, não tem uma coisa certa assim. Mas eu tento modelar o desenho. Eu vou de acordo ali com os traços, com o contorno do rosto, tá? E aonde eu vejo que tem mais luz, eu passo ainda com mais leveza para que isso não vá tirar o volume da bochecha, tá? Então eu deixo ali a bochecha com um volumezinho, né? Trabalho bem as bordas dela, né? E depois vou deixando ali toda aquela área de brilho mais aparente, assim. Passo com bastante leveza, mas não deixo de passar o esfuminho, ok? Então repara que não é só passar de qualquer jeito, pessoal. É passar, é modelar, é você ir espalhando bem o grafite todo que você trabalhou no desenho. E aí sim você vai ver que o desenho vai surgindo, tá? Então também vou passar dentro do olho. Já estou passando ali na parte branca do olho, ó, com bastante leveza para não escurecer demais. Vou passar um pouco ali em volta e também vou passar nessa área de cima, ok? Também, pessoal, é importante que o seu esfuminho esteja bem limpo, senão você pode manchar o seu desenho fácil. Então você pode estar limpando numa lixa de pé, alguma lixinha, para você tirar aí o grafite que fica na ponta, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui espalhando. Bom, agora eu venho com o lápis 6B e eu vou fazer um pouco esse fundo aqui do chapéu dele. Vou estar fazendo aqui toda essa pintura, também em degradê e sem apertar muito, tá? Ele já é um lápis escuro, já dá um efeito legal e eu não preciso ficar apertando demais, tá? Vou vir com o boleador, fazer uma marquinha, um fio de cabelo e vou voltar com o 6B. Ó. O boleador ele vai deixar marcadinho já o traço, tá? E aí eu vou vindo aí já pintando toda essa área com o lápis 6B. Aqui eu já vou vir com a lapiseira 05 4B, trabalhando o degradê em volta também aqui nessa área, tá? E vou dar alguns detalhezinhos a mais também com a lapiseira 03 e volto com o esfuminho, tá? Quando necessário, você pode vir até com a lapiseira 05, tá? Mas com cuidado para não exagerar. Vou vir agora na sobrancelha e vou passar o pincelzinho ali, ó, um pouco para deixar um pouco mais escuro a sobrancelha e também mais homogêneo. Vou agora fazer a testa, tá? Você pode vir com lápis HB ou B, aqui no caso estou usando o B, e vou trabalhar toda essa área fazendo um degradê, respeitando o volume, tá? Fazendo um preenchimento bem bacana e com o máximo de cuidado para você não traçar demais, né? Tem que manter sempre um traço bem leve para que você consiga fazer um degradê de excelência aí, ok? Então vamos aí seguindo com o vídeo. Se você tem interesse e quer desenvolver a sua habilidade com desenho realista, eu dou aulas particulares, tá, pessoal? Se você quer algo a mais, se quer começar do zero, se você quer ter ali alguém para poder estar te ajudando no passo a passo, tá, para estar te falando onde você errou, tá, para poder te estar auxiliando nesse caminho, nessa jornada com desenho realista, é só você vir na descrição que eu vou deixar o meu WhatsApp, tá, o meu número, para você estar marcando a sua aula aí. Uma aula experimental para você ver se você gosta. São aulas online, tá? E é muito bacana, acho muito legal, porque eu vou abordar desde o início do desenho realista até o avançado. Então, se você quer desenvolver, quer melhorar a sua habilidade, quer ter alguém, um instrutor, né, um profissional que ajude você a alcançar o seu objetivo com desenho realista, é só você me chamar aqui na descrição, ok? Bom, pessoal, eu vou ali já começar a outra sobrancelha. Pode ver que eu não faço fios exatamente, eu faço em algumas áreas, mas outras eu acabo pintando porque na referência é bem escuro, então não tem tanto detalhe para estar reproduzindo com a lapiseira 04, né, 03 4B, ok? Vou agora para íris e vou fazer exatamente o que eu fiz no outro olho. Vou trabalhar toda a parte de contraste, vou preservar algumas áreas de brilho, tá? E também vou usar o esfuminho nessa área depois com leveza, né, pessoal, para não exagerar
e não deixar tudo muito escuro. Eu quero que fique com uma luz, eu quero que fique com um volume legal, não quero que fique opaco, não quero que fique muito escuro, tá? Então eu trabalho bem as bordas, bem as áreas que estão mais acentuadas, um contraste mais acentuado, e depois vem com esse fuminho espalhando tudo muito suave, ok? Também faço a mesma coisa que eu fiz no outro olho, né? Fazendo um contorno com bastante leveza, e vou vir com o B para fazer os detalhezinhos do canto do olho, trazendo ali também um pouco mais de grafite nessa área branca do olho. Pode reparar que eu não passo em toda ela, eu passo no cantinho assim, e depois eu vou vir e vou passar o esfuminho, tá? O esfuminho ele já vai espalhar um pouco do grafite nessa área que eu não passei o lápis, tá? Então tem certas áreas que eu não passo, tem áreas que eu passo porque eu vejo que na referência pede, né, para você fazer, pede para ficar um pouco mais escuro. Então tem que ter essa percepção aí para você entender onde você passa o lápis e onde não, tá? Bom, aqui nessa parte da bolsa do olho, eu já começo a trabalhar fazendo ali com bastante leveza. Tem algumas marcações de expressão, também vou deixar um pouco marcado, tá? Vou deixar um pouco marcado com leveza exatamente, tá? Para não ficar uma coisa muito rústica, ok? Então eu passo tudo com bastante leveza e começo a dar volume para essa área. Bom pessoal, aqui eu já começo a fazer o degradê nessa área também, e eu vou completando algumas áreas ali de contraste, vou preservando áreas de brilho, áreas que eu vejo que é mais escuro, eu vou trabalhar mais, né? Vou trazer mais grafite, áreas que eu vejo que é mais claro eu trago menos, tá? Então eu vou ali fazendo um preenchimento bem homogêneo em toda essa área, e depois eu vim com o esfuminho, tá? Vou espalhando, volto com o lápis novamente. Então, um desenho realista é assim, pessoal, são camadas, são várias camadas que você trabalha na pele para que você comece a dar volume para o personagem, né, para o desenho que você está fazendo. Então, toda essa parte que nós estamos fazendo ainda é apenas a primeira camada, tá bom? Então é todo um trabalho ali de degradê, respeitando o volume, luz e sombra, para a gente não perder também esse efeito que a gente quer deixar no desenho, tá? Vai acompanhando aí para você ver exatamente como é feito. Aqui novamente é uma área onde tem luz na bochecha e eu não quero deixar muito escuro, né? Então eu trabalho com mais leveza com um lápis B, e nas áreas que eu vejo que é mais contraste, onde tem ali perto do eu não esqueci o nome que prende o chapéu dele, pode ver que tá ali perto do rosto. Eu trabalhei com um pouquinho mais de camadas nessa área para ficar mais escuro, porque é uma área mais escura, tá? Mas repara como eu vou trabalhando bem toda a área antes de vir com esse fuminho, antes de espalhar alguma coisa, tá? Isso que é importante você notar, porque é primeiro feito um bom trabalho com grafite para depois eu pensar em passar o fuminho ou papel higiênico.
Bom, aqui eu já começo com esse fuminho número 2 e vou espalhando, tá? Eu começo pelo lado de contraste e também com bastante leveza, como eu falei. Muito cuidado, esse fuminho ele mancha fácil, mas tem que saber usar. Tem que passar com bastante leveza e você vai ver que vai, sem querer, vai acabar aparecendo algumas manchinhas, mas você passa, insiste em passar novamente na área, que aí essa manchinha ela vai sumindo, tá? Então vai reparando que eu vou espalhar bastante algumas áreas aí que eu já trabalhei com grafite. Vou vir com esse suminho e também, se precisar, com papel higiênico. Como vocês estão observando, pode ver que aonde tem luz eu passo com mais leveza o esfuminho, eu não aplico força, tá? Eu passo com mais leveza, mas não deixo de espalhar o grafite que eu passei. Eu passo sim e vou modelando, vou tirando manchinhas, tá? Vou espalhando todo o grafite que eu passei nessa parte, tá? Vai acompanhando aí. Essa área branca do olho, toma muito cuidado, eu passo, mas é com muita, mas muita leveza para não ficar muito escuro. Então eu passo ali mais com uma certa... Tem que ser leve, pessoal, tem que ser leve, porque senão você passa com mais força, fica tudo escuro e o volume que você quer dar no desenho você acaba perdendo, tá? Então, lembrando, pessoal, borracha você nunca vai utilizar no desenho realista para corrigir alguma coisa, apagar e fazer novamente, tá? Não dá, fica feio, fica ruim. Ok? Então toma cuidado. Pessoal, eu tô vindo agora com lápis 2B e vou trabalhar nessa área, trazendo mais contraste, né? Do que o B não conseguiu, com o HB não conseguiu, porque também é a primeira camada. Eu já tô vindo com o 2B acentuando algumas áreas, tá? Nessa área aqui do olho, eu já tô vindo com o lápis 054B passando bem de leve também nessas áreas, tá? Vou também ali trazendo um pouco mais de grafite para deixar com mais volume essa área.
Aqui eu já vou vir com lápis 2B, pessoal. Aqui 2B eu já vou passando, trazendo mais contraste nessa área, porque na referência pede, tá mais escuro, né? Para dar mais efeito, eu vou começar a trabalhar o contraste com o lápis 2B. E aí, como você tá vendo, eu vou passando esse suminho, passando com leveza, espalhando toda a parte que eu já passei ali o HB, o B, né? E também o 2B que eu acabei de passar, eu vou passando ali o esfuminho, espalhando tudo, pessoal. Então você vai ver muito eu trabalhando agora com o 2B nas áreas de contraste, passando o esfuminho para esfumar, passando com leveza nas áreas de brilho, ok? Você vai ver eu voltando novamente com o mesmo lápis nas mesmas áreas, mais vezes, pessoal. Por quê? Porque, como eu falei, é uma construção. Não é apenas uma ou duas passadas de lápis que você já vai conseguir dar o efeito. Você tem que voltar, você tem que insistir, você tem que dar esse volume para o desenho. Então não pode simplesmente passar uma vezinha ou duas e já dizer que está pronto, tá? Pode ver que eu já estou usando a lapiseira 054B na área que eu usei o 2B para deixar com ainda mais contraste. Mais uma vez eu quero que você repare, pessoal, o tanto de vezes que eu passo a lapiseira. Eu passo muitas vezes em vários movimentos ali, faço movimento circular, movimento de elipse, né? Às vezes algum movimento reto, não tem uma regra em si, mas repara o tanto que eu passo, o tanto de grafite que é trabalhado nessa pequena parte, para depois eu começar a espalhar com o suminho, para depois eu começar a dar mais, deixar ficar mais homogêneo, né? Para ficar mais espalhado. Então é tudo um trabalho com lápis, com a lapiseira, para depois você vir espalhando, ok? Então vai lá, acompanha aí. Agora aqui, ó, eu já estou vindo com o lápis B nessa área, já trazendo o contraste primeiro, lugar onde tem sombra. Eu sempre faço acentuando ali a sombra, ok? Vou fazendo ali com leveza também, não é porque é um tomzinho mais escuro, um tom de médio, um tom médio de cinza mais escuro que eu vou chegar já aplicando muita força, não. Sempre numa área nova você passa com bastante leveza e cuidado para você não exceder. E uma vez que você excedeu, para você conseguir trazer novamente a tonalidade é difícil, muitas vezes não tem nem como recuperar. Então sempre comece com a mão leve, tá? Comece com cuidado para você não exceder a tonalidade, certo? Aqui com o lápis B eu vou trabalhar já um pouco do lábio da boca dele, já vou trabalhando ali também, ó, fazendo um degradezinho bem suave, tá? Vou deixando algumas áreas ali já preenchidas. Repara no cuidado, tá? Que tem que ter, porque o lábio dele ali, como é um desenho, pessoal, que tá um pouco distante, não dá para ver muitos detalhes do lábio, tem que tomar cuidado para você não tampar algumas coisas, tá? Então, vai fazendo com muita atenção aos detalhes, preenchendo tudo bonitinho, fazendo um efeito que vai ficar bacana, tá? Então, aqui eu já tô dando um pouco de efeito no lábio, já trazendo ali a texturazinha, né, do lábio inferior e vou ali também, né, do outro lado fazendo a mesma coisa, os detalhezinhos, as texturazinhas do lábio e já vou ali fazendo um preenchimento bem
levinho, a tonalidade bem clarinha, para não exceder a tonalidade, né? Porque ainda vai vir mais camadas de lápis aí para deixar o desenho dessa boca mais real, tá? Então vai acompanhando aí para você ver o passo a passo. Pessoal, aí eu já estou utilizando o lápis 2B nessa área, que é uma parte que é um pouco mais escura, que vai dar uma profundidade, né? Vai dar uma profundidade bacana. Então 2B aí nessa área, aplicando de uma forma muito cautelosa, tá? Dando esse efeito a cada dente, tomando cuidado para não invadir a área branca do dente. Nessa área a gente vai ainda trabalhar, então toma cuidado, preserva e cuidado para não pintar aí os dentes sem querer. Aqui eu já vou passar um pouquinho de lápis 2B nesse dente do fundo, porque aqui tem uma profundidade. Essa profundidade ela tá mais acentuada no cantinho. Então nesse dente do cantinho eu passei ali um pouco de grafite em cima dele, tá? Ainda vou passar ainda um pouco mais no outro dente com um pouco mais de leveza, mas porque tem uma profundidade. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco. Agora, pessoal, eu vou dando continuidade aqui na parte do queixo. Já vou vir com o lápis B e vou fazer todo o preenchimento, tomando cuidado com o volume, né, da luz, seguindo aquele padrãozinho que a gente já conhece aqui no canal. Aqui no lábio eu já venho passando o esfuminho, vou passando nessa partezinha bem de leve,
Vou espalhando com cuidado, tá, pessoal? Para não invadir algumas áreas que eu não quero passar. Já no lábio inferior aqui eu já vou passando também com mais leveza, mas eu vou fazendo meio que desenhando, como se eu estivesse desenhando a texturazinha do lábio, sabe? Vou espalhando dessa forma. E agora vou vir com o lápis 2B e vou passar nessa área aqui, pessoal, também trazendo aquela sombra, né, que ela é mais acentuada nesse canto. Então vou passar aqui um pouquinho mais, só que com leveza, ainda não vou aplicar nenhum tipo de força nessa área. Agora volto com o esfuminho número 2 e já vou espalhando toda essa área que eu fiz. Aqui, pessoal, nessa área de brilho, eu vou jogando um pouco de tonalidade das próprias sujeiras do esfuminho, vou passando ali, vou jogando um pouco na área para ficar bem, um tom de cinza bem clarinho, tá? Vou voltar lá na testa, na parte de cima, né? Já vou passando o esfuminho, espalhando nas áreas que eu já trabalhei ali com a lapiseira 054B, vou passando. Então pode ver, pessoal, que eu não completo uma parte do desenho e vou para outra, não. Eu faço a boca, faço o queixo, vou trabalhando aonde tem necessidade, tá? Nessa parte do olho, pode ver que eu estou usando o lápis 6B. Eu já estou dando um pouco de trabalho, né? Um pouco de contraste, na verdade, pouco trabalho. Contraste em algumas áreas. Então eu estou vindo com o lápis 6B bem afiado para deixar um efeito bem escuro, né? Então pode ver que a borda, eu trabalhei um pouco da borda da íris, né? Trabalhei um pouco a pupila. Pode ver que deu uma ressaltada, deu mais vida, né, pro desenho. Então o lápis 6B, você usando ele bem afiadinho para você fazer um efeito bem bacana, fica legal, tá? Vou agora com a lapiseira 054B e vou fazer essa sombra aqui também, tá? Vou passando com bastante leveza e com cuidado, pois é uma lapiseira, um lápis, né, um grafite mais macio e também ele é mais escuro, então toma cuidado aí para não exagerar na dose, ok? Então, como eu estava falando, eu não termino uma parte e dou por finalizado, né? Pode ver que eu fiz um pouco do olho, fiz aqui o nariz, a boca, o queixo, mas eu paro numa parte, volto lá em cima. Por quê? Por que eu faço isso? Porque para mim fica melhor eu enxergar onde eu tenho que passar mais contraste, onde eu tenho que acentuar, quando essas partes que estão próximas da onde estou fazendo, tipo queixo e boca, eu consigo ter uma visão melhor, uma percepção melhor de onde trabalhar mais o contraste, entendeu? Então, tudo bem que a referência já passa ali para você o que você tem que fazer, mas para mim no desenho ajuda demais. Então, por isso eu faço uma parte, volto lá na outra, paro, vou fazer outra parte. Assim, eu tenho mais controle de quanto grafite eu trabalho em uma parte, quanto não. Então, eu tenho muito receio de exagerar no desenho, exagerar na tonalidade, exagerar de grafite. Então eu tenho esse cuidado, tá? Então eu trabalho um pouquinho ali, um pouquinho lá, e assim isso vai me mostrando quanto de grafite eu ainda preciso passar, tá? Então vamos lá, eu continuando ali passando o lápis 2B nesse canto da bochecha, eu ainda passo um pouco de camada e volto com a lapiseira 054B, deixando ainda mais escuro, ainda com mais volume.
Bom, aqui eu já vou vir com papel higiênico para espalhar essa área, que é uma área um pouco maior, uma área com um tom mais clarinho. Então eu vou utilizar o papel. O papel, além de ele espalhar, ele também tira um pouco o excesso do grafite. O esfuminho, ele trabalhou bem dando volume e deixando o grafite mais penetrado no papel. E o papel higiênico, ele já espalha de uma forma bem completa, né, numa área maior, tirando o excesso do grafite. Claro que eu ainda vou voltar lá para acentuar algumas áreas. Nessa parte aí, você viu que eu passei o esfuminho, né? E agora eu vou vir com o esfuminho nos dentes também. Eu estou utilizando só a sujeira do grafite, tá? A sujeira que está no esfuminho. Por enquanto eu não passei lápis ainda, mas eu acredito que vai ser necessário passar lápis nesses dentes aí, um pouquinho de tom para deixar com mais sombra, né? Para dar mais volume na boca também. Mas por enquanto estou usando o esfuminho sujo para dar uma tonalidade de cinza nesses dentes. Aqui nessa área eu vou vir com a lapiseira 054B, já vou trabalhar um pouco mais esses detalhes do lábio e algumas outras partes aqui do dente também eu vou trabalhar com essa lapiseira. Agora vou voltar com o lápis 2B, já vou trazer aqueles detalhezinhos, aquela textura que tem no lábio, né? Já vou deixando ali tudo bem trabalhado, uma texturazinha bem feita, tá? Ainda é mais uma camada de 2B. Ainda estou trabalhando com a lapiseira 054B nas áreas de contraste, pessoal.
Aqui já vou começar a fazer o cabelo. Estou usando aqui a lapiseira 05 4B e vou fazer no cabelo. Pessoal, cabelo é fio a fio, tá? Vou fazer fio a fio, preenchendo. Também tem alguns detalhes, pessoal, que eu fiz com o boleador, tá? Ele já tá ali feito com o boleador, alguns fios rebelde que vão aparecer depois que eu passar o lápis, tá? Então eu vou trabalhando todos os fios ali com muito cuidado. Vou preservar também algumas áreas de brilho, mas com o boleador eu também vou fazendo os fios rebelde, tá? Então eu vou passando ali assim, ó, para marcar, para quando o lápis passar não ficar, não aparecer, na verdade, né? Esses fios que eu fiz quando eu passar ali o lápis mais escuro, como o 4B e o 6B, tá? Por enquanto eu estou utilizando a lapiseira 05 4B. Bom, nessa mecha aqui eu já vou passar o pincel. O pincel ele vai ajudar, pessoal, o grafite a penetrar no papel e vai ficar mais escuro, tá, o grafite. Então você passa o pincel que vai ficar com um efeito bem legal, um efeito de fios mesmo. Vou passar agora o lápis 6B e vou trazer também ali alguns fios. Lembrando que o lápis tem que estar sempre bem apontado, pessoal, tá? Não adianta fazer com lápis aí com a ponta zoada. Aponta para você conseguir fazer um efeito bacana de cabelo. Vou dando então continuidade com a lapiseira 05 4B, lembrando que é isso, eu vou fazendo várias mechas, vários fios, depois venho com o pincel 6B e pincel novamente, para ficar com mais tonalidade, né, fique mais escuro, com mais volume, para ficar bacana aí esse desenho, tá? Então vai acompanhando aí, vai vendo que eu também estou preservando algumas áreas de brilho conforme eu vou fazendo os fios. Eu faço o fio e preservo algumas áreas de brilho.
Agora venho com um pincel, né? Já vou passando toda nessa área que eu passei o lapiseira 054B e vou passando em toda ela, pessoal. Olha só. Passa, não precisa apertar muito não, tá? Pode passar com uma certa força, mas nada muito exagerado, tá bom? Vou voltar agora com o 6B e vou preencher algumas outras áreas. Com a borracha Mono Zero, pessoal, eu vou vir fazendo os fios rebelde, aqueles que tem na referência, né? Eu vou ali fazendo, vou deixando alguns fios aparentes. E repara que não vai ser fácil você fazer esses fios com uma passada só. Então eu vou limpo a borracha um pouco, volto, passo novamente para acentuar algumas áreas aí que eu vejo que tem necessidade, tá? Então eu vou lá, vou sempre usando a quina da borracha. Essa quina você faz com estilete, tá? Você pega, você corta e você deixa a borracha com uma quinazinha para que você consiga fazer esse efeito, tá? Então, tem fios que eu fiz com boleador que tampou, né? E aí eu venho com a borracha Mono Zero, tirando um pouco o excesso de grafite que tá nela, para que ela fique mais aparente, tá? E dê o efeito esperado. Então, pessoal, para você fazer, né, a quina nessa borracha, você tem que cortar, como você o seu estiletezinho que eu uso, e deixar assim, ó, deixar ela dessa forma, chanfradinha. Assim você consegue fazer o efeito bem bacana no cabelo. Bom, aqui na orelha eu já vou vir fazendo com lápis 2B. Vou fazer um degradê nessa parte da orelha toda aqui. Já que eu venho com o lápis 6B e vou também pintando, pois é uma área que tem o cabelo, mas
Aqui não aparece muita mecha, então é tudo muito escuro. Eu vou pintar tudo de uma forma bem normal, né? Sem se preocupar com as mechas, eu deixo tudo ali bem escuro. Aqui no pescoço eu sigo utilizando o lápis 2B, você pode estar usando o lápis B, tá? Também B ou 2B, como eu falei, não é uma regra, você pode estar utilizando aí o lápis que chega nessa tonalidade, uma tonalidade um pouco mais clara, porém não tanto. Então vou trabalhar toda essa área de sombra, tem áreas de brilho para preservar, então pode ver que eu não passei no todo do pescoço, deixei algumas áreas preservadas, e nas áreas de contraste eu estou trabalhando ali com um 2B, trabalhando todo esse degradê e preservando as áreas de brilho. Claro que nessas áreas de brilho eu ainda vou passar um pouco mais, com mais leveza, ok? Porque é o que a referência pede. Nas áreas que não, eu mantenho o brilho mesmo no branco do papel e vou seguindo aí no passo a passo, né? Vou seguindo preenchendo as outras áreas. Pessoal, a parte 1 desse vídeo está chegando ao final. Como eu falei, é um vídeo longo, né? Um vídeo onde eu trago bastante conteúdo para vocês, para fazer esse desenho completo. Uma aula só não dá, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá? Nossa próxima parte aqui do personagem Moken D. Luffy do One Piece, pessoal. Temos muita coisa pela frente ainda para ver, então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, e até lá!